Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a Isabela Queiroz, formada em administração em 2019. E a Isabela estava lembrando aqui que ela viu esse projeto nascer quando ela ainda era aluna da nossa sala de aula na FEAC. E hoje ela está aqui como ex-aluna para inspirar vocês. Isabela, que honra ter você aqui, Isabela. A honra é minha, professora. Muito obrigada pelo convite. Como a senhora falou, né? Eu vi o projeto nascer. Então não perdia nenhum vídeo. E aí eu assistia e tinha muita vontade de um dia eu estar sentada aqui desse lado. Está sentada no Salão Dourado, Isso. Que é uma honra maior ainda para a gente. Está chovendo lá fora e a gente veio novamente ocupar esse espaço lindo da UFC. Então, honra maior a minha de receber você no Salão Dourado. Obrigada, professora. Isabela, me conta um pouco da tua vida na universidade, como foi escolher a administração e depois, né, a sua história profissional na empresa do seu pai. Bom, professora, a administração não era minha primeira opção. Eu vim para cá em 2012 fazer ensino médio. Na época eu pensava em fazer medicina. Era o que eu queria. Verdade. Verdade. Vocês são de onde? Rio Grande do Norte. Rio Grande Sou de do São Norte. Miguel, lá do interior. Da divisa aqui com o Ceará. E aí, depois com o passar do tempo, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria. E aí eu ficava perdida assim no colégio, sem saber o que eu queria fazer. Mas aí eu pensava, eu vou estudar como se eu quisesse fazer medicina. E aí, com o passar do tempo, eu fui começando a me identificar com o curso de administração. E aí eu vim em uma das feiras aqui que tem na universidade, com o meu pai na época, e aí eu fui lá visitar o pessoal da administração, fui conversar com eles, entender o que é que estudava aqui no curso, como que era, a duração. E foi através dessa feira que eu vim da universidade que eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. A Feira das Profissões, Isso. Que bacana, Isabela. Já nos finalmente ali do meu ensino médio eu decidi que era o que eu ia fazer. E você passou o curso todo trabalhando com seu pai ou você estagiou? Não, em porque outro as local? empresas são no interior. Ah, tá. E aí eu morava aqui, aí eu estagiava por aqui. Uhum. Mas sempre meus estágios tinham algum propósito. Eu fazia direcionado para o que eu ia trabalhar na empresa do meu pai. Era no varejo ou no atacado? As empresas que a gente tem hoje é atacarejo, né? Aham. Então a gente atende o consumidor final e atende uma parte atacada. Mas a maior parte é o varejo. E aqui você estagiou em supermercado? Estagiei em supermercado. O foco maior foi na área financeira. Então, o que eu aprendi aqui no meu estágio, quando eu voltava lá de férias, eu conseguia aplicar para melhorar, para reestruturar processo, deixar mais organizado. Então, era muito bom para mim. E aí, eu estagiei também em contabilidade, para eu entender mais sobre a parte de tributação, porque é uma coisa que pesa muito no setor varejista. Tributação, são muitos produtos, e é um setor assim, muito dinâmico, muda muito, né? E na empresa do seu pai, então, como é que chama? Super Q. Super Q. Como foi que você começou? Como foi que você entrou na empresa? Que áreas que você passou até se identificar com a área financeira? Assim, professora, eu brinco que eu trabalho desde que minha mãe engravidou de mim. Porque eu fui criada dentro da empresa. Sempre. Todo dia eu estava dentro da empresa. Só que antes, quando eu era criança, eles tinham só operação de atacado. E eu não gostava. Pelo contrário, eu achava horrível. Eu não queria, de jeito nenhum. Não se identificar. Não, com o atacado não. Eu não gostava. E aí, quando eu vim pra cá, em 2012, foi quando eles abriram o primeiro supermercado. E pelo setor varejista eu já me apaixonei. Foi Me mesmo? encantei. Aí tinha as duas operações e aos poucos o atacado foi acabando. E aí eu me apaixonei, eu gosto daquele contato direto com o cliente, dessa dinâmica do supermercado, é muito agitado. Eu gostei muito do setor. E aí foi quando eu fui despertando, né? Assim, fui tendo interesse. E aí foram surgindo minhas dúvidas, né? Até que eu bati o martelo e disse, é isso que eu quero. E aí, quando eu retornei em 2019, que eu me formei, aí eu assumi meu primeiro grande desafio, que foi liderar uma equipe no setor de compras.
Eu nunca tinha liderado uma equipe, mas aí eu tive muito o apoio do meu pai na época, que foi quem me deu o maior incentivo para eu pegar o setor, para eu assumir, ter aquela responsabilidade. E a gente estava passando também por uma consultoria. Então, esse pessoal me ajudou muito. E é difícil. Eu acho que em supermercado, o setor de compras é o mais difícil. É o mais nervoso. É o mais nervoso, né? É porque é o que pega mais o capital da empresa também, é uma responsabilidade muito grande. E você imaginar, quer dizer, você tem que ter uma noção clara da demanda potencial. Entender do mercado, da concorrência, do que o seu consumidor está pensando. Se antecipar as necessidades dele quando vem produto novo. Não pode faltar, não pode sobrar. Comprar demais, porque aperta caixa. É um setor muito nervoso, o setor de compras. E aí, na época, o que eu achei mais complicado para mim foi realmente gerir a equipe. Porque eu era muito nova, passava aquela imagem de, é a filha do dono, por isso que ela tá nesse cargo. Não é pela competência. Não é pela competência. Então, para eu conseguir conquistar o respeito da minha equipe, aí eu usei minhas estratégias. Eu cortei meu cabelo curto, na época eu pintei. Foi mesmo. Mudei o meu estilo para parecer mais velha, mais séria. E aí foi quando eu também ingressei no MBA. Então eu praticamente emendei. Eu me formei em julho, comecei o MBA em outubro, novembro. Foi bem próximo, porque eu não queria parar de estudar. O estudo sempre foi uma base muito importante na minha vida. Então eu sempre tive esse interesse de estar me renovando, né? Aprendendo coisa nova, vendo o que é que o pessoal está fazendo no mercado. Mas você trabalhou só no setor de compra ou você trabalhou em outras áreas lá? Eu sempre trabalhei. Quando eu ia de férias, meu pai já dizia, você vai trabalhar amanhã de 7 horas, você tem que estar na empresa antes do pessoal chegar, porque você tem que ser exemplo. Então eu não tinha férias. Aí eu trabalhava no piso de loja, trabalhava no caixa, trabalhava na reposição, entendia do estoque, ia no fiscal, ia no financeiro. Eu entendia, assim, a empresa como um todo, porque como ele e minha mãe sempre falam, a gente tem que entender da base até chegar ao topo da empresa no cargo que eles estão. Sua mãe também trabalha? Minha mãe também trabalha, os dois. E seus irmãos, suas irmãs? Como? Nas férias. Nas férias todo mundo tem que trabalhar. Que bacana, que exemplo. Agora, Isabela, vocês têm 9 lojas, tem no Ceará também ou estão tudo no Rio Grande do Norte? 2 no Rio Grande do Norte e as outras 7 estão aqui no Ceará. E como é? Vocês viajam? Como é a sua vida? Como é a sua rotina? Eu sei que hoje você casou, tem neném novo, e eu dei uma sorte de pegar a Isabela aqui em Fortaleza, porque senão a gente estaria fazendo online, né? Mas como é a sua rotina no dia a dia da empresa? Professora, quando eu estava no setor de compras era mais agitado, porque eu viajava muito. Assim, com meu pai de passar a semana fora, então era muito puxado. E aí a gente tomou a decisão de mudar para o Ceará, porque ia ficar mais central e assim, para visitar a loja a gente conseguia ir e voltar. Então era melhor para a gente, até para a qualidade de vida mesmo, com a nossa família, tudo. E aí era mais fácil, eu conseguia ir na loja, ver como é que estava, voltava. Mas sempre foi assim, viajando muito. E aí quando foi em 2023, aí a gente tomou a decisão de eu voltar para o financeiro. Eu falo voltar porque eu sempre fui muito dentro do financeiro. Minha mãe sempre trabalhou no financeiro, então quando eu ia na empresa eu tendia a ficar muito tempo com ela, quando eu era criança. Então eu entendia de tudo. Todos os processos de dentro do financeiro eu sei. Aí eu tomei a decisão de voltar. Por livre e espontânea vontade, eu conversei com meu pai e a gente tomou essa decisão de voltar para o financeiro. Aí eu tô no setor. Aí já deu uma diminuída assim, questão de viagem, mas eu gosto muito de ir na loja, conversar com o cliente, sentir como é que tá a loja, o clima, conversar com o pessoal. Por que a decisão de voltar para o financeiro? Por afinidade ou por demanda da empresa? Foi demanda, professora, mesmo da empresa, mas a iniciativa partiu de mim, né? Porque a gente estava precisando no setor financeiro. E como assim é da família, mais de confiança, era mais fácil eu me alocar lá dentro. E a gente encontrar outra pessoa para assumir meu cargo que eu estava, no setor de compras. Entendi. Isabela, o varejo tem passado por grandes desafios, né? E, assim, depois da pandemia, então, é uma busca constante por entender o cliente, por vencer a concorrência, preços nem sempre tão competitivos, porque é tudo muito parecido.
Quais são os diferenciais hoje que você, não só na sua empresa, mas de uma maneira geral, que você vê no varejo que realmente são relevantes para a conquista de mercado? Professora, a gente sempre fala muito sobre atendimento. Que nossa joia rara é o cliente da gente, é quem paga o nosso salário, é quem paga o salário das mais de 600 pessoas que hoje trabalham com a gente. Então tem mais de 600 famílias, né? E atendimento, eu acho que é o principal. Você atender bem o cliente, ele se sentir em casa quando está dentro da empresa. Tem até no jingle da gente, aqui a sua casa é o seu lugar, porque é literalmente para o cliente se sentir à vontade ali com a gente. Porque se ele se sente bem, se sente à vontade, ele vai andar a loja inteira, ele vai querer voltar. E ele vai ser o meu maior divulgador. Vai defender a marca da minha empresa. É verdade. E a tecnologia? Vocês hoje têm, além da loja física, né, que o cliente tem a chance da experimentação, vocês hoje já estão online também fazendo entregas? Como é essa realidade em cidades do interior em que vocês estão? Todas as lojas da gente sempre tiveram entrega, né? Assim, mas a entrega tradicional. O cliente vinha fazer compra e pedia para entregar. E aí, na época da pandemia, a gente começou com e-commerce. E aí foi muito bom, porque muita gente tinha medo de ir no supermercado, porque o fluxo de gente, o vírus, e ninguém sabia de nada como era, então restringia muito, né? Teve cidade que fechou, tinha que limitar o número de pessoas dentro de loja, então era fila. O pessoal do lado de fora a gente não podia deixar entrar porque levava multa. E aí foi quando a gente teve o e-commerce. Mas aí no interior, né? Com o passar do tempo, a gente viu que a demanda diminuiu muito. Aí a demanda online. A demanda online. E aí a gente resolveu suspender. Aí atualmente a gente não tá com o e-commerce. Aí o que a gente dispõe de número da loja e o WhatsApp. Também. E aí os clientes tem alguns que mandam sua lista de feira, a gente separa no mesmo formato que era no e-commerce, só que via WhatsApp. E a gente manda entregar. É muito bacana isso, sabe? Isso que você está falando é uma aula de cultura local. A gente tem que entender a cultura de onde a gente está inserido. Quais são as cidades que vocês estão? A primeira que a gente abriu foi no Icó, aqui no Ceará, vou dizer por ordem. E aí depois a gente abriu lá na nossa cidade, que foi em São Miguel. Aí em seguida a gente começou na operação de atacarejo, que foi a primeira loja em Jaguaribe. Foi a primeira nesse formato. Aí a gente apanhou muito até aprender assim, formato de loja, reestruturar, para tornar o atacarejo um lugar confortável para o cliente. E aí em seguida a gente abriu em Acopiara. Depois a gente abriu no Cedro. Abrimos em Várzea Alegre, abrimos em Pau dos Ferros, abrimos a loja 2 em Jaguaribe, aí essa segunda loja é só varejo, é outro formato, e abrimos agora em dezembro lá no Iguatu. E qual é a diferença essencial entre o varejo, quando você diz a loja 2 do Jaguaribe é só varejo? Qual é a diferença essencial entre a loja atacarejo, que vende varejo e atacado, e só varejo? Existe, sim, além da quantidade comprada, a variação de preço, alguma facilidade que diferencia os dois negócios? Ao meu ver, professora, é mais a comodidade, sabe? A loja do varejo, ela é menorzinha, ela é mais aconchegante, sabe? A gente fez ela, como a gente fala, uma bonequinha mesmo, sabe? Bem organizada, bonita, muito iluminada. O piso é diferenciado, porque já é para um carrinho mais leve, não é um carrinho mais pesado do atacado. Então tem mais essa sensibilização quando é um varejo. Como é essa relação com fornecedores em cidades distantes? Quer dizer, vocês têm uma logística central que atende às lojas, ou em cada cidade vocês têm fornecedores diferenciados? Hoje a gente montou nossa base no Iguatu, né? Então todo o setor de compras está lá. O setor de compras está lá, o financeiro está lá, o setor fiscal está lá. A gente quis unificar tudo num só lugar para ser mais fácil até a gestão, né? Então todos os atendimentos acontecem pelo Iguatu. Então, os compradores, eles são divididos por categorias. Então, tem o comprador da categoria de bebida, ele compra todos os fornecedores de bebidas. E aí, tem fornecedores que atendem nível grupo e tem fornecedores que atendem nível estado.
Aí vai variar, sabe? Mas o atendimento agora é unificado. O Por comprador falar- compra tudo. Por falar em categoria, como é esse gerenciamento de categoria dentro do supermercado? É um desafio. É um desafio, eu acho a área mais linda. Eu sou apaixonada por varejo, né? E dentro do comportamento do consumidor, o que mais me encanta é o consumidor do varejo, seja físico ou seja online, né? Mas eu ainda acho que o gerenciamento de categoria, tanto físico como online, é apaixonante e é o grande desafio. Como é que é feito isso dentro do supermercado? É um grande desafio, porque é uma briga assim de marcas. Só que é o que eu sempre falo. A gente não consegue aumentar o tamanho da prateleira. Então a gente precisa ver, entender o que é que o consumidor está procurando. E aí a gente deixar aqueles produtos que mais saem, um produto que é mais barato, que é para aquele consumidor específico, o líder da categoria. E a disputa por local na prateleira, Ai, no sempre olho do tem. cliente, mais acima, mais abaixo. Como é que é Sempre tem. feito isso? A gente tem muito apoio dos fornecedores, professora. Geralmente eles têm equipe especializada em merchandising, né? Então ajuda muito. E hoje a gente também tem pessoas dentro da empresa que entendem muito da gestão de categoria. Então, por exemplo, quando nós vamos abrir loja, quem monta a loja é nossa própria equipe. Tem muitas empresas que trazem profissionais de fora para montar layout e tudo, mas hoje a gente já tem pessoas capacitadas para isso. Mas conta muito com o apoio do pessoal de indústria, sabe? Eles ajudam bastante. A parceria. Você sabe que esse é a essência do marketing de relacionamento, né? Uhum. É fornecedor e intermediário, que é o varejo ou o atacado, que faz esse relacionamento business to business para quando chegar no cliente final, ele lá perceber essa harmonia entre os e canais. a loja tem que estar bonita para o cliente, ela tem que estar atrativa. Eu não posso ter informação demais dentro dela também, Pois porque é. fica poluída visualmente. Pois E aí é. não encanta. E o que a gente quer é encantar o cliente para ele estar ali toda semana com a gente, todo dia se for preciso. Confunde mais do que encanta, né? Quando Isso. você tem essa poluição visual. Isabela, e as lojas de vocês têm algum diferencial de restaurante, lanchonete? Eu estou vendo no interior alguns supermercados terem cinema ou, né, diversão para as crianças. Vocês têm algum desses serviços lá? Temos. Uma loja específica, essa que a gente inaugurou agora no Iguatu, a gente está com serviço de lanchonete. Nós já tivemos antes, e aí com reforma de loja, pegou a época de pandemia também, aí a gente preferiu acabar, né? Mudar o setor e explorar outros segmentos. Mas aí agora no Iguatu a gente trouxe a questão da lanchonete. Aí em algumas lojas a gente tem quiosquezinhos para alugar. Nessa do Iguatu a gente tem academia em cima, que já é também um diferencial para o cliente. Eu lembro que na época que você estudava com a gente, a empresa se chamava Super Queiroz, que é o seu sobrenome. Isso. E agora mudou para Super Que. Foi, a gente optou por trocar o nome, professora, porque em uma dessas inaugurações a gente tinha um concorrente com o mesmo nome. E aí ia confundir muito a cabeça do cliente, né? Então a gente quis mudar de marca, mas não quis perder a essência. Para não gerar na cabeça do consumidor, por exemplo, que a marca foi vendida, sabe? Para não ter essa confusão na cabeça do cliente. Então tinha que ter alguma coisa que remetesse ao Super Queiroz. Então a gente optou por deixar o Super Que aí ficou QUE. Super Que. Que interessa, quem deu essa ideia? Na época foi a equipe que a gente montou todo mundo, né? Dentro da empresa mesmo, né? A gente foi conversando bem assim Como é o termo, professora? Esqueci agora. Brainstorming? Foi bem um brainstorming que a gente fez, sabe? Dando sugestão de ideia e a gente foi vendo. E eu achei bem sugestivo mesmo, porque você pensa, super que bom, super que maravilha. E aí até quando a gente foi mudar, a gente mudou o slogan, né? Porque antes era tudo de bom pra você. Então, o que era tudo de bom agora ficou super. A gente fez até esse trocadilho. Então é super, é barato, é real. Esse é o slogan de vocês hoje. Isabela, uma pergunta que eu sempre faço para os nossos estudantes, sempre estudantes, eu não gosto de chamar de ex-aluno, né? Porque quem é aluno sempre será aluno. Como é a teoria na prática? É desafiadora, professora.
E essa parte de você gerenciar a equipe, a parte de liderança, eu acho que é o que mais pesa, sim, porque é muita responsabilidade você liderar uma equipe com várias pessoas. Então, você sempre tem que estar se renovando, você tem que entender o outro, você tem que saber o momento certo de cobrar, de elogiar, para você ter uma equipe do seu lado e não contra você. Isso é muito importante, você ter uma equipe preparada. É sempre o que meu pai fala muito, a gente tem que treinar o pessoal da nossa equipe para ser melhor que a gente. Como eu estava contando para a senhora, né? Eu tive bebê prematuro, 2 meses antes do que estava esperado. Se eu não tivesse uma equipe boa, que eu confiasse, eu teria ficado na mão, né? Tinha ficado muita coisa solta. Mas as meninas, né? Porque o meu setor é só mulher, tocaram um setor melhor do que comigo lá dentro. E eu fico muito feliz e orgulhosa de dizer isso. E foi, assim, maravilhoso. Eu uso até como exemplo hoje nas reuniões. Assim, para o pessoal capacitar a equipe, né? Porque eu fico feliz demais. Você tem área de marketing lá do seu supermercado? É terceirizado hoje, não é interno. Ainda não temos. É um ponto a melhorar. Que coisa boa, né? É importante. Eu acho que vocês têm crescido muito, né? Uhum. E esse crescimento traz essas demandas por novas atividades, né? Na realidade. Isabela, e olhando aqui para a sua câmera, já finalizando a nossa conversa que está tão boa, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? O conselho que eu dou é sempre estudar, né? Não deixa de estudar, porque a gente se atualiza muito. E assim, esses cursos que eu fiz, os 2 MBAs que eu fiz depois da faculdade, me acrescentaram muito, principalmente a troca de experiência que eu tenho com meus colegas. Isso foi muito enriquecedor. E quanto à faculdade, procurar atividades extraclasses, né? Dentro da própria faculdade, a gente tem muitas oportunidades. Na época que eu estava, o pessoal fazia intercâmbio, né? Tinha essa oportunidade, que é muito enriquecedor. E estágios também, eu penso que isso é uma coisa muito importante. Mesmo que não seja na área que você quer, você adquire muita experiência de vida. Não só profissional, né? Que é muito importante, mas você ter experiência de vida vai agregar muito. Isabela, sabe que eu fico olhando para ti, eu fico me lembrando de você em sala de aula. A Isabela sempre foi, assim, muito aplicada, muito correta, e esse jeitinho manso de falar, eu fico imaginando você liderando 15 pessoas. E o esforço que você faz, né, para se fazer respeitar. Mas sabe que você tem uma das coisas mais lindas, que é a capacidade de ganhar autoridade e liderar por confiança. Não é por imposição, né? E esses são os grandes líderes hoje em dia. São aqueles que conquistam e não os que impõem, né? E eu aprendi muito isso na faculdade, porque eu era muito tímida. Então, tinha muito trabalho, tinha que fazer muita apresentação. E foi nessa época da faculdade que eu fui perdendo a vergonha de falar. Então, eu faço apresentação em público, projeto de loja. Meu pai agora bota eu pra falar no lugar dele. Aí ele, vá, você que você fala melhor? Aí eu vou. Fui perdendo a vergonha e agora eu vou. Pois eu lembro, olha que coisa, que testemunho precioso, Isabela. Porque é esse o objetivo da sala de aula. É fazer vocês falarem para se soltar. Pois me ajudou muito. Foi a UFC que me ajudou nisso. Que coisa linda. Obrigada. Obrigada, professora. Um prazer muito grande. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.